Olá! Reforma da Previdência é aprovada na CCJ da Câmara. O STJ mantém a condenação de Lula e reduz para 8 anos e 10 meses. E Mourão conspira contra Bolsonaro, diz Feliciano após o impeachment ser vetado. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV, estamos ao vivo. Nos desculpem aí nós tivemos uma tela preta aí no começo do programa, nós estamos ainda fazendo alguns ajustes, nos acostumando com esse novo cenário, mas é isso que importa. E aqui do meu lado, Judite, como vocês puderam ver, não tem como segurar essa gata. Nós temos uma gata no nosso estúdio, para quem não conhece, para quem está chegando agora, nós temos uma gatinha aqui no nosso estúdio, nossa mascote aqui da WTV Brasil. E em razão disso, assim, quem tem gato sabe muito bem que a gente não controla, então, de vez a gente ficar brigando com a gata, a gente deixa a gata aqui em cima da mesa, não tem problema, porque aqui nós somos amantes dos animais e o Fato Brasil é um jornal diferente. Se fosse acontecer isso na bancada do Jornal Nacional, naturalmente viraria notícia. Mas aqui nós estamos acostumados com a nossa gatinha, que agora vai ficar bonitinha aqui, porque ela gosta de ficar perto da gente quando a gente está aqui no ar. Né? Então eu gostaria de mandar um abraço já para todo mundo que está acompanhando o programa. Daqui a pouquinho eu vou mandar os abraços aqui, ver os comentários. Vai comentando aí nas nossas redes sociais. Ó, nós estamos transmitindo por todas as nossas redes sociais. Além de estarmos transmitindo ao vivo pelo site, nós também estamos transmitindo pelo nosso Facebook, que já é padrão, onde você pode comentar. Mas, como opcional, você também pode assistir a gente pelo nosso YouTube, que nós estamos também fazendo a transmissão simultânea. E se você tem o Twitter, ou tem o plano de dados que não vai ao Twitter, nós temos o Periscope, que é do Twitter, para a gente poder fazer essa transmissão toda aí para vocês. E já a gente vai trazer os comentários aqui para vocês. Bom, vamos então a notícia que abriu o dia hoje, né? Que é o seguinte: a reforma da Previdência aprovada pela CCJ da Câmara. Ontem nós não tivemos o nosso programa padrão, porque nós ficamos num plantão ao vivo durante 2 horas, um pouquinho mais de 2 horas, falando sobre a reforma da Previdência. A CCJ, a Comissão de Justiça, estava votando ontem a admissibilidade da reforma da Previdência, pois o presidente Jair Bolsonaro agradeceu em um pronunciamento exibido agora há pouco, né, em rede nacional de televisão, o empenho e o trabalho da maioria dos deputados da Comissão da Constituição e Justiça da Câmara que aprovaram o relatório da proposta da reforma da Previdência PEC 06. Né? Bom, você que me acompanhou ontem aqui, e com certeza não só me acompanhou, mas você que tenha visto aí, ontem a gente viu o verdadeiro circo acontecendo na Câmara dos Deputados ontem, né? Então, infelizmente, a gente mesmo afoito, a gente foi obrigado a ver essas cenas, né? E tudo mais. Eu já disse muitas vezes aqui o porquê que eu não concordo com a reforma da Previdência, principalmente porque essa reforma da Previdência, no seu texto principal, onde a classe que mais vai ter que abrir mão e que basicamente vai ser mais prejudicada de uma maneira assim desumana é justamente a classe trabalhadora, são os mais pobres. E hoje nós temos muito que falar sobre essa questão que você acompanhou ontem aqui ao vivo, em primeira mão aqui na WTV Brasil, e infelizmente o texto, a admissibilidade foi aprovada. E, de acordo com uma reportagem publicada na Folha de São Paulo, parece que houve uma negociação, mais uma vez, com o nosso dinheiro. Mas isso eu vou deixar para mais para frente. Primeira coisa, eu vou exibir aí para vocês darem uma olhadinha na fala de um deputado do Centrão, que maior explicou realmente, que finalmente um deputado foi até ovacionado, porque disse a verdade sobre a reforma da Previdência. Esse trechinho do texto da sessão de ontem, a gente vai passar agora para que você, assim como eu,
possamos analisar realmente o que está por trás, um pouco do que está por trás desta reforma que o governo está propondo. Olha aí. Esta questão de que os pobres vão pagar mais, pegando aquele 1 trilhão e 200 milhões, se olhar o valor total absoluto, é óbvio que a contribuição em 10 anos, a valor absoluto é mais dos pobres. Vai ter que olhar... é mais dos pobres, Peronde. Vamos lá. Mas tem que olhar... Presidente. Muito bem! Agora alguém falou a verdade. Pois é, né? Não, isso não é brincadeira, não. Ele falou isso mesmo. Então, eu sei que às vezes as pessoas não têm muita vontade de ficar assistindo, né, esse tipo de transmissão, porque é chato, porque tem toda uma questão regimental que tem que ser obedecida nos trabalhos dos deputados e tudo mais, e aquela coisa toda. Mas, gente, ele falou isso mesmo. Ele falou que é dos mais pobres, ele admitiu, porque é verdade. Ele foi o único que teve, na verdade, teve meio que a coragem de falar a verdade. Né? Assim, brincadeiras à parte, o que realmente acaba acontecendo é justamente o quê? O governo tem escondido dados acerca da questão da reforma, e isso é realmente uma coisa muito, muito preocupante, né? Lembrando que você pode nos acompanhar pelo Facebook, e eu quero ver os seus comentários aí, gente. E aí, você concorda ou não com a reforma da Previdência? Não concorda? Por que não concorda? Concorda? Por que então concorda? Por favor, manda aí a sua mensagem. Eu estou aqui no Facebook olhando todo mundo que está comentando aqui, e eu espero que a gente consiga fazer um programa bem bacana hoje. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, gente. Essa reforma da Previdência é isso. É basicamente os pobres que vão fazer. Sabe por quê, gente? Banqueiro vai ganhar muito, né? O banqueiro, o dono do banco vai ganhar por quê? Porque a reforma ela propõe um regime de capitalização que vai ser feito pelos bancos privados. Então eles vão lucrar muito. E também quem vai ganhar muito? O empresário, naturalmente, porque vai mudar todo o regime de tributação. Porém, o que esses dados estão escondendo, e é o que está todo mundo perguntando, é o quanto o governo, porque existe uma taxinha. A gente vai pegar um programa ainda nessa semana para a gente poder explicar um pouco mais, mas vamos dizer que assim, o governo, se aprovar essa reforma para o regime de capitalização, vai ter que fazer uma adequação, porque vai ter o pessoal que pagou para o regime anterior, que é o nosso agora, eles vão ter que continuar recebendo. Então, até que todos morram, digamos assim, o governo vai ter que pagar esse pessoal. E o dinheiro não vai entrar mais para o regime de hoje. Ele vai começar a entrar para o regime de capitalização. Ou seja, o que dizem que vão economizar, eles vão ter que dar. Enfim, vão ter que dar para poder amortizar esse rombo enquanto todas as pessoas que têm o INSS pago e aposentados e tudo mais no regime atual recebam até que eles morram. Então é basicamente isso. Esses são os dados que o governo não quer mostrar. Não quer mostrar os dados na qual se baseou a sua reforma. E é por isso, né, e esse deputado aí, ainda que meio contrariado, acabou meio que, acredito que tenha sido sem querer, naturalmente, falando a verdade. O que a gente não pode é deixar com que o governo nos trate da maneira como vem tratando. Vocês perceberam, não sei se você viu todo o vídeo, se não viu, tem no nosso Facebook lá toda a transmissão da sessão da votação da CCJ ontem. O que a gente não pode deixar é o governo tirar uma com a nossa cara, né? Porque os deputados ali, muitos, estavam nem aí, ó. Se ia pro pobre, se não ia. Uns ainda se defende bandeiras, mesmo de uma maneira escusa. O que eu achei engraçado é como é que pode, mesmo uma admissibilidade, ser votada numa CCJ sem ter total acesso a todos os dados que embasaram o texto desta reforma. É isso que não entra. É isso que não entra na minha cabeça. E eu acho que não entra na cabeça de muita gente. Eu acho que, no mínimo, o governo, já que ele diz que essa reforma é tão importante, no mínimo, essa reforma deveria ter transparência, coisa que não é a marca registrada desse governo, não é verdade? E, gente, vamos lá para as notícias que a gente acabou não tendo ontem, então a gente vai dar uma repassada nas notícias hoje. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, mantém a condenação de Lula, mas reduz a pena para 8 anos e 10 meses. Né? Então a quinta turma
Superior do Tribunal de Justiça decidiu, na terça-feira ontem, manter a condenação, mas reduzir a pena imposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá. O relator Félix Fischer e os ministros Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca e o presidente da turma, que é presidente da turma, e Marcelo Navarro, concordaram em reduzir para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, o que pode ser que, a partir de setembro, o ex-presidente possa ir para o regime semiaberto, que vai ele poder trabalhar de dia e voltar para o presídio à noite, enfim, abre algumas questões aí. Lembrando que hoje também a Justiça deu 8 dias para que a defesa do presidente apresente defesas e qualquer tipo de ação para o caso também do sítio, tá? O sítio que também é outro dos processos do ex-presidente Lula, né? E ele foi condenado, lembrando assim que ele foi condenado a 12 anos, 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e os votos foram proferidos durante o julgamento de um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente, atendendo parcialmente ao recurso. Então o recurso pedia a diminuição de pena e também que ele fosse declarado inocente, mas não aconteceu. A defesa do ex-presidente falou que vai recorrer para subir para o Supremo Tribunal Federal, e aí a gente vai continuar acompanhando o desfecho dessa história do que acontece aí. E atualizando também, gente, os números de mortos do ataque no Sri Lanka subiu para 290, e hoje foram presos pelo menos mais 8 suspeitos de terem participado desses ataques no Sri Lanka, que é lamentável, né, gente? É lamentável. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso programa. E, gente, olha só a reportagem hoje que aconteceu. Aconteceu um burbúrio hoje na sessão padrão da Câmara dos Deputados, depois de toda a sessão tumultuada que aconteceu ontem na CCJ. E o governo, a Folha de São Paulo, lançou a seguinte matéria. O governo oferece 40 milhões em emendas para deputados que votarem pela reforma, segundo líderes, né? O valor foi oferecido, de acordo com a Folha de São Paulo, o valor foi oferecido por Onyx e eleva em 65% o manejo do orçamento por congressistas. Resumindo, é como se o governo estivesse comprando os votos que aconteceram ontem e que poderão acontecer nas próximas comissões, simplesmente comprou o voto. Só o fato de comprar o voto já mostra realmente algo escuso, algo obscuro nessa emenda, não é verdade? Nessa PEC, nessa proposta de emenda à Constituição. Só de ter esse problema, a gente já percebe uma coisa esquisita, né? Porque se fosse tão bom assim, precisaria ficar comprando as pessoas? Lembrando que isso é de acordo com as investigações da Folha de São Paulo. Bom, além disso, se não fosse suficiente, o governo está fazendo essa compra com o meu dinheiro e o seu dinheiro. É o dinheiro público. Não é nem o dinheiro, é na cara dura. É como se eu e você estivéssemos pagando para os deputados, se não bastasse os seus salários e todos os seus benefícios, esses sim, que não serão cassados nunca jamais. Não é verdade? Se não bastasse isso, nós estamos ainda pagando para eles votarem a favor de algo que, na minha opinião, não vai ser muito bom para a gente, não. Posso estar errado. Já errei outras vezes, mas não está parecendo muito bom, não. E os líderes de 5 partidos governistas confirmaram à Folha que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, ofereceu destinar um extra de 40 milhões de reais em emendas parlamentares até 2022, a cada deputado federal que votar a favor da reforma da Previdência. No plenário da Câmara, a proposta foi feita na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do Democratas do Rio de Janeiro, na semana passada, que veio à tona agora. De repente, o clima esquentou, gente. Sim, o clima esquentou no plenário da Câmara dos Deputados nessa tarde, né, quando os deputados bateram boca e trocaram empurrões
durante a sessão após o Aliel Machado, o deputado Aliel Machado do PSB do Paraná, falar sobre a liberação dessas emendas parlamentares em troca da aprovação da reforma da Previdência. Foi um bate-boca que você vai acompanhar o trechinho agora. Olha só, que coisa linda. O governo ofertou 40 milhões de reais para comprar votos. O governo está ofertando cargos. O governo está acertando os deputados. Essa conversa aconteceu na reunião na casa do deputado. Não nos meça pela sua régua, rapaz. Não nos meça pela sua régua. Porque estão se vendendo. Nós não vamos aceitar aqui. Deputados, peço aqui aos deputados. Momento de tensão, a gente acompanha no plenário da Câmara dos Deputados, devido aos debates em torno da reforma da Previdência, que é o tema que tem tomado a atenção aqui na Câmara dos Deputados já desde o início dessa legislatura. Então, por causa das... A gente ri para não chorar numa situação dessa. Nossos deputados, nossos representantes, né? Aí vai o deputado, porque assim, lá na Câmara, gente, explicando assim para quem não entende, todo deputado, todo parlamentar tem o direito de falar o que quiser, tem a liberdade na Constituição. Claro, pode ser processado, enfim. Só que ele pode. Ali o microfone é aberto no seu tempo, de acordo com o regimento, e ele fez uma acusação. E você viu, aqui não é desse jeito, você viu? Vindo de outros deputados e tudo mais. Vocês ouviram aí como é que funciona a situação. Ali, gente, são os nossos representantes. Independente de lado, de partido e tudo mais, o que me entristece é que, por exemplo, se fosse, por exemplo, na Europa, vamos pegar um país europeu, já que a Europa é dada como primeiro mundo. Se fosse um parlamento europeu e uma acusação desse porte fosse feita num plenário, as coisas deveriam ser levadas a sério. Mas não, aqui, além do bate-boca e tudo mais, simplesmente vai para debaixo do tapete, como tudo que vai acontecer aqui. Porque ninguém se manifestou acerca disso. Por quê? Porque é uma prática tão normal na nossa política, que também não é de hoje, que simplesmente tudo bem, deixa dar os 40 milhões para cada deputado e tá tudo bem. E ninguém faz nada. O que eu acho engraçado é que ninguém vai para a rua por isso. Sabe? Claramente o governo está usando novamente o nosso próprio dinheiro para fazer campanha contra nós mesmos e eu não vejo ninguém na rua. Ah, Vitor, mas só você está falando isso porque você é contra a reforma da Previdência. Não, meus amigos, poderia ser para qualquer coisa, inclusive para um texto a favor de algo que eu concorde. Nunca, não é ético você comprar voto, seja eleitoral, normal, para nós mesmos, ou para qualquer deputado, senadores, ou seja lá quem for. Não é algo ético, eu não sei, eu não vejo isso como sendo algo honesto, de verdade. E aí, o deputado corajoso do PSB foi lá falar, e você viu, teve empurrão, quase saiu no soco. É vergonhoso ver o nosso plenário que nos representa cenas como esta, não é verdade? E você, o que você acha acerca disso? Deixa eu mandar uns abraços aqui então. Ó, vou mandar um abraço pro Gabriel Freitas, que está aqui também. Vou mandar um abraço pro Luiz Carlos, que é o nosso apresentador, nosso Luiz Lusa. Vou mandar um abraço também para minha mãe, naturalmente, sempre me assiste. Cadê a Andréa Castro? Não, para tudo agora. Cadê a Andréa Castro? A Andréa não me assiste mais? Ah, não, eu vou cobrar. A gente faz um super programa para os fãs poderem nos assistir. E cadê a Andréa? E você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Periscope ou pelo site, se você quiser mandar o seu comentário em tempo real, entra no nosso facebook.com/WTV Brasil e você vai conseguir, tá? E aqui eu recebo o seu comentário na hora, beleza? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui com o nosso programa, que nós estamos aí quase estourando o nosso tempo, para falar a verdade. Vamos então para a nossa próxima notícia. Hoje a notícia que parou o noticiário foi justamente o arquivamento do impeachment contra o Mourão. Pois é, o Mourão ele conspira contra Bolsonaro, diz Feliciano após o impeachment ser vetado. Pois é, o deputado Marco Feliciano, agora do Podemos, não é mais o PSC, é do Podemos de São Paulo, um dos líderes da bancada evangélica no Congresso,
disse hoje que o vice-presidente Hamilton Mourão, do PRTB, tem uma conspiração em andamento, entre aspas, contra o presidente Jair Bolsonaro, do PSL. A declaração foi feita à reportagem do portal UOL, após o seu pedido de impeachment do vice ser arquivado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É engraçado, né? E o Mourão respondeu ao presidente Bolsonaro dizendo assim, tá na hora de virar a página. É que o Mourão fez declarações, se você não se lembra, apenas para a gente recapitular, no começo do ano, há um mês e pouco atrás, o Mourão fez algumas críticas em relação à maneira como o Bolsonaro estava dando algumas declarações e tudo mais, e isso gerou um clima muito estranho. Há também lados do governo da política brasileira que estão defendendo a queda do Bolsonaro e o Mourão assumindo. Alguns setores do centro-esquerda, inclusive, apoiam essa ideia. Né? E em face de um possível impeachment, porque o que está acontecendo? A base do governo, com medo de que isso possa acontecer, está querendo impeachment o Mourão para que, se o Bolsonaro cair, venha uma outra eleição, assuma o Rodrigo Maia para poder gerar uma nova eleição caso o Bolsonaro caia. Vale lembrar, gente, que o fato do governo de eles estarem preocupados com isso, porque, embora não pareça, eu acredito que a possibilidade é real, dado que o índice de popularidade do presidente Bolsonaro não é um dos melhores. Né? Gente, vamos dar uma pausa. Vamos agora para a previsão do tempo para o Brasil e a específica para a Grande São Paulo e para o Grande Rio, para a previsão do tempo para esta quinta-feira. Roda aí. O ar quente e úmido que vem da região norte do Brasil ainda vai influenciar áreas do sul nesta quinta-feira. Por outro lado, uma área de baixa pressão atmosférica também ganha força sobre a região e o choque entre esses dois sistemas vai favorecer a formação de nuvens bastante carregadas. Por isso, o alerta para temporais que podem acontecer a qualquer hora em todo o centro-sul do estado do Rio Grande do Sul. A chuva mais persistente e volumosa, que pode causar transtornos à população, deve acontecer sobre as áreas do estado gaúcho que fazem fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas da região sul do Brasil, em geral, o sol aparece forte no decorrer do dia e as pancadas de chuva com raios acontecem a partir da tarde. Mas sobre o litoral do estado de Santa Catarina e também sobre a região de Paranaguá, no estado do Paraná, a chuva pode começar desde cedo de forma passageira, depois o sol aparece e as pancadas de chuva retornam entre a tarde e a noite. A chuva também deve acontecer a partir da tarde em praticamente todas as áreas do sul do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, todo o estado de Mato Grosso e por toda essa faixa que vai de Rio Branco até áreas do interior da região nordeste do Brasil. Mas uma massa de ar seco vai ganhar força e garantir um dia com sol, calor e sem expectativa de chuva em grande parte do interior paulista, também por toda essa faixa que vai do Rio de Janeiro, passando por Minas Gerais, interior do estado do Espírito Santo, até áreas do centro-sul do estado do Piauí, a região de Palmas, no Tocantins, e também sobre áreas do extremo leste do estado de Mato Grosso, Goiás e também sobre o Distrito Federal. A chuva deve acontecer apenas de forma passageira, também a qualquer hora, sobre áreas do sul do estado de São Paulo, da Baixada Santista e também na região da capital. A chuva também acontece de forma passageira desde a região de Vitória até a região de Maceió, no estado de Alagoas. Áreas de instabilidade vão ganhar força sobre a costa norte da região nordeste do Brasil. Por isso, a chuva continua volumosa e persistente por toda essa faixa que vai de João Pessoa até a região de São Luís, no estado do Maranhão. Atenção, porque na região de Fortaleza, a previsão é de um dia chuvoso, sem aberturas de sol e com alerta para fortes temporais. A chuva também começa desde cedo por toda essa faixa que vai do oeste do estado do Acre até a região de Belém, no estado do Pará. A mínima prevista em São Paulo é de 19 graus, 21 graus no Rio de Janeiro, a máxima é de 34 graus em Cuiabá e a temperatura chega aos 31 graus em Manaus. O calor e a alta umidade do ar ainda vão estimular a formação de nuvens carregadas sobre a região da Grande São Paulo nesta quinta-feira.
Por isso, a região metropolitana de São Paulo começa o dia com sol entre muita nebulosidade e não se descarta a possibilidade de chuva passageira, principalmente entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 19, a temperatura máxima chega aos 28 graus. Em Osasco, o dia começa com 20 graus, a temperatura máxima é de 29 graus. As áreas de instabilidade mais pesadas perdem força sobre a região do Grande Rio nesta quinta-feira. Por outro lado, uma massa de ar seco e quente volta a cobrir todas as áreas do estado do Rio de Janeiro. Por isso, o Grande Rio vai ter um dia com sol que aparece forte desde cedo e temperaturas elevadas, principalmente durante a tarde. Não há expectativa de chuva. A mínima prevista no Rio de Janeiro é de 21 graus, máxima de 33 graus. Em Magé, o dia começa com 23 graus, a temperatura máxima é de 31 graus. Pois é, essa foi a previsão do tempo do Brasil e é específica para São Paulo e Rio. Rapidamente, eu vou encerrar o programa com essa notícia. O STJ mantém decisão que autoriza aéreas a cobrar bagagem despachada. Pois é, o Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje que a Justiça Federal no Ceará deve julgar a questão sobre a validade da resolução da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, que permitiu a cobrança pelo despacho das bagagens pelas companhias aéreas do Brasil. Com isso, fica mantida a decisão daquela instância que permitiu a cobrança pelo despacho dos volumes. Por maioria de votos, a primeira sessão do STJ também definiu que a Justiça do Ceará é a responsável pelo julgamento do caso. Desde a entrada em vigor da resolução número 400 de 2016 da ANAC, houve várias decisões judiciais conflitantes sobre o tema. O caso foi decidido com base em um recurso da ANAC e do Ministério Público Federal que queria a suspensão das regras. A autorização para que as empresas passem a cobrar pelos itens despachados foi aprovada pela ANAC em dezembro de 2016 e entrou em vigor em junho de 2017. Um comentário a respeito dessa última notícia. É claro que é sem palavras até, sobre a questão de a gente pagar uma passagem caríssima e ainda ter que pagar pelo despacho de malas. Não é o despacho a mais, não, de qualquer mala. Né? Isso daí, eu queria saber quem foi o... Não, deixa quieto, não vou falar não. Mas é óbvio que isso é um absurdo. Mas é naturalmente que a justiça dizem que é cega, mas é engraçado como ela é sempre cega só pro lado que ferra a gente, né? Já percebeu isso? Que o pobre nunca tem vez, mesmo com... Às vezes, a cada decisão judicial que favorece o povo, tem 35 que desfavorece. Eu acho isso incrível, mas é o nosso país e a gente vai tentando melhorar isso daqui. E é assim que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, amanhã eu estou de volta com mais um Fato Brasil. Obrigado de verdade pelo carinho da sua audiência e um beijo a todo mundo um grande beijo a todo mundo que me acompanhou e até amanhã ou a qualquer momento na nossa programação, que nós estamos sempre de plantão para trazer as principais notícias do dia e nas nossas redes sociais também. Obrigado, pessoal. Tchau.